Lucas estava no elevador, repassando a última conversa, como se fosse uma música ruim, presa no replay. Ele tinha dito os fatos certos, tinha feito o ponto lógico, tinha até as provas. E mesmo assim, o rosto da outra pessoa ficou tenso, a energia caiu, e tudo terminou com um ok, educado e gelado. Lucas saiu no andar dele e pensou: por que estar certo continua piorando tudo? Porque as pessoas não se movem pela lógica primeiro, e depois usam a lógica para justificar o que já sentiram. E quando você enxerga isso, tudo sobre amizade, influência, liderança, até amor, começa a parecer diferente. Isso é How to Win Friends and Influence People, do Dale Carnegie. E quando você terminar, você vai saber falar de um jeito que as pessoas se aproximam em vez de se afastar. Vai saber lidar com conflitos sem transformar tudo numa guerra. Vai saber fazer alguém se sentir respeitado sem fingir. E vai saber liderar sem criar ressentimento. A gente vai passar por cada parte importante e pelos princípios centrais, para que no fim você não sinta que ouviu um resumo raso. Você sinta que realmente domina as ideias. Agora, antes de entrar em táticas, tem uma base aqui, a base do livro inteiro. Você não começa tentando controlar os outros. Você começa mudando como você lida com pessoas. E a primeira parte do livro são, basicamente, 3 princípios que funcionam como um volante. Se você não tem esses 3, onde suas conversas derrapam para o acostamento, não importa quão boas sejam suas intenções, porque isso bate no seu orgulho. Não critique, não condene, não reclame. Não porque problemas não existam, mas porque crítica aciona defesa. Não importa o quão razoável seja seu ponto. No segundo em que alguém se sente atacado, o cérebro para de procurar a verdade e começa a procurar proteção. Pensa assim: crítica é como tentar lavar uma mancha, esfregando cada vez mais forte. E você nem percebe que está empurrando a mancha para dentro do tecido. Você não está limpando, você está fixando. Lucas aprendeu isso de um jeito bem normal, bem moderno, num chat de equipe. Ele trabalhava numa empresa de médio porte, e o time dele estava atrasando um prazo. Um colega chamado Tiago vivia deixando escapar tarefas pequenas, e cada falha era como um vazamento minúsculo no barco. Aí Lucas escreveu a mensagem perfeita, clara, direta, eficiente. E nele digitou: a gente não pode continuar assim. Você está travando todo mundo. Você precisa ser mais responsável. E apertou enviar. No começo, nada aconteceu. Aí as respostas começaram a aparecer. Respostas curtas, respostas defensivas. Gente ficando confusa com tarefas que ontem entendia perfeitamente. Tiago ficou em silêncio o resto do dia. E a parte estranha? O projeto ficou mais lento. Naquela noite, Lucas falou para si mesmo que ele só tinha sido honesto. Mas na manhã seguinte, o gerente chamou ele de lado e disse: seu ponto é válido, mas o jeito que isso chegou nas pessoas deixou tudo mais difícil para todo mundo. O estômago do Lucas afundou. Ele não queria ser o problema. Então, na próxima vez, ele tentou outra abordagem. Mesmo problema, mesmo colega. Entrega diferente. Ele apontou para o processo. Ele disse: eu acho que nossas passagens de bastão estão bagunçadas. A gente pode combinar um checklist simples para nada escapar? Eu escrevo o primeiro rascunho. Ou o mesmo conteúdo, temperatura emocional diferente. E de repente Tiago participou. As pessoas trouxeram ideias. Ninguém se sentiu encurralado. Lucas não precisou vencer uma briga. Ele só precisava manter a sala aberta. É isso que o Carnegie está protegendo. Ele está tentando manter a porta destrancada, porque com a porta trancada, você não move ninguém. Agora você pode estar pensando: tá, então nunca criticar. Isso parece falso. Não é sobre nunca falar de problema. É sobre a ordem em que você fala. As pessoas precisam se sentir seguras antes de conseguirem ouvir a verdade. E é por isso que o segundo princípio importa. Dê apreciação honesta e sincera. Não bajulação, não manipulação. Apreciação real. Porque as pessoas estão famintas por isso. A maioria dos adultos anda por aí com uma plaquinha invisível dizendo: eu estou tentando, repara em mim. E quando você faz isso direito, você fica magnético. Olha, aqui vai um jeito rápido de diferenciar bajulação de apreciação. Bajulação é vaga e interesseira. É sobre conseguir algo. Apreciação é específica e generosa. É sobre enxergar algo.
Lucas testou isso em casa com a irmã mais nova. Ela estava estudando até tarde, equilibrando escola e um trabalho de meio período, e estava estourando com todo mundo. Uma noite, ela entrou na cozinha reclamando de tudo: da comida, do barulho, do estresse, da injustiça. Lucas quase respondeu no mesmo tom. Em vez disso, ele parou e procurou algo real. Ele disse: "Eu sei que você está cansada. E eu tô te vendo se matar de esforço faz semanas. Você tá fazendo uma coisa difícil e não tá desistindo. Eu respeito isso." Ela não falou nada por alguns segundos. Aí os ombros dela caíram, como se ela estivesse carregando uma mochila cheia de tijolos. E a voz dela ficou mais suave. Isso não é mágica, isso é humano. Quando você aprecia alguém de verdade, você tira a pressão do ego da pessoa. Você dá um segundo para ela respirar. E ela para de brigar com o mundo. Se isso te surpreendeu, espera até ouvir o terceiro princípio, porque esse aqui transforma comunicação em influência. Ao desperte na outra pessoa um desejo intenso, essa é a forma do Carnegie de dizer algo bem direto. As pessoas não fazem as coisas porque você quer. Elas fazem porque elas querem. Então, se você quer cooperação, você não empurra o seu desejo. Você conecta com o desejo delas. O gato não liga para o seu pedido. O gato entra quando quer, e pronto. É assim que esse desejo intenso funciona. Lucas usou isso no trabalho de novo, só que de um jeito mais sutil. Ele precisava que alguém de outro setor ajudasse num relatório. Essa colega Ana estava sempre ocupada, sempre com a agenda lotada, sempre falando que ia voltar nisso. O Lucas antigo teria mandado uma mensagem que parecia uma ordem, vestida de terno. O Lucas novo tentou o desejo intenso. Ele mandou: "Se a gente conseguir fechar esse relatório até amanhã, vai fazer seu setor ficar muito bem na revisão. Eu cuido da limpeza dos dados bagunçados. Eu só preciso do seu olhar nas 2 últimas métricas." Percebe o que ele fez? Ele facilitou. Ele fez sobre o resultado dela. E ele fez o pedido parecer uma vitória. Ana respondeu em 10 minutos. Essa é a primeira parte do livro. 3 comportamentos de base. Nada de crítica ou reclamação. Apreciação real. E falar com o que a outra pessoa quer. Se você só fizesse esses 3, seus relacionamentos já melhorariam. Mas o Carnegie não para aí. Ele vai para algo ainda mais poderoso. Como fazer as pessoas gostarem de você, mas de um jeito em que elas se sintam bem perto de você. Portas se abrem, conversas aprofundam, resistência cai. O Carnegie dá 6 princípios aqui, e eles parecem simples, até você perceber que quase ninguém faz isso de forma consistente. O primeiro é a raiz de todos os outros. Torne-se genuinamente interessado nas outras pessoas. Não fingir interesse. Não atuar curiosidade. Se importar de verdade. A meta é fazer a pessoa se sentir vista. Muita gente entra numa conversa como se estivesse segurando um microfone. O Carnegie quer que você entre como se estivesse segurando uma lanterna. Você não está tentando impressionar. Você está tentando estar presente. Lucas testou isso num jantar de aniversário de um amigo. Ele sentou ao lado de alguém que não conhecia tão bem, um cara chamado Rafael. O modo padrão do Lucas era preencher silêncio com fatos. Trabalho, notícias, opiniões aleatórias. Mas naquela noite, ele tentou outra regra. Ele perguntou para o Rafael: "Com o que você anda obcecado ultimamente?" O rosto do Rafael acendeu. Ele começou a falar de culinária, de passar semanas aperfeiçoando um prato, testar temperos diferentes, ver vídeos, pedir feedback. O Lucas podia ter só concordado com a cabeça e esperado a vez dele de falar. Em vez disso, ele se inclinou e perguntou: "Qual é a parte mais difícil de acertar? E o que te fez começar?" Eles conversaram por muito tempo. Depois, o Rafael disse: "Cara, homem, é fácil conversar com você." Lucas não virou fácil de conversar por ser esperto. Ele virou fácil de conversar por ser curioso. Isso é como regar uma planta. As pessoas se abrem quando sentem cuidado. Se você não rega, elas não florescem. E o segundo princípio é simples e muito mal compreendido. Sorria. Não porque você precisa fingir felicidade, mas porque o seu rosto é parte da sua mensagem. Um sorriso é um sinal social que diz: "Você está seguro comigo." E segurança é o começo da conexão.
e pensa em entrar numa loja onde o funcionário parece irritado, seu corpo fecha. Você quer sair. Agora imagina o funcionário relaxado e acolhedor. Seu corpo solta. Mesma loja. Sinal diferente. O terceiro princípio é uma das ideias mais repetidas do Carnegie. Lembre que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais doce e mais importante em qualquer idioma. Nome é identidade. Quando alguém usa seu nome de forma natural, você se sente reconhecido. Parece que você era descartável. Lucas testou isso como um experimento. Ele decidiu que, por 2 semanas, nomes iam ser prioridade. Ele repetia uma vez quando ouvia. Usava uma vez na conversa e anotava rapidinho depois que conhecia alguém. E foi estranho nos primeiros dias. Depois ficou normal. No 8º dia, ele encontrou alguém de um evento de networking. Ela disse, "Você é o Lucas." E o Lucas disse, "Oi, Júlia." Os olhos dela se abriram por 1 segundo, como se ela não esperasse. E o tom dela esquentou. Na hora. Essa é a parte doida. As pessoas não gostam só de ser lembradas. Elas gostam da sensação de serem lembradas. O 4º princípio é uma das habilidades sociais mais valiosas que você pode construir. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falarem sobre si mesmos. Muita gente escuta como quem espera num sinal vermelho. No segundo em que fica verde, acelera para a própria história. O Carnegie está dizendo, para de tentar dirigir. Deixa a outra pessoa dirigir. Lucas teve que aprender isso no relacionamento dele. O parceiro dele chegou em casa chateado com algo que aconteceu no trabalho. O Lucas antigo ia direto para o modo conserto. Soluções, estratégias, eficiência. Mas naquela noite ele tentou a regra do ouvinte. Ele disse, "Me conta o que aconteceu." E aí ele fez uma coisa difícil. Ele não interrompeu, ele não corrigiu, ele não apressou. Ele só fez perguntas pequenas que mantinham a história andando. Como isso te fez sentir? O que você queria que eles tivessem dito? O que você quer fazer agora? Depois de um tempo, o parceiro dele soltou o ar e disse, "Obrigado. Eu não precisava que você resolvesse. Eu precisava que você me ouvisse." Porque percebeu que ele estava usando ajuda como disfarce para controle. Aí ouvir bem não é passivo, é respeito. É como dar o palco para alguém por um momento e mostrar que você não está entediado com a existência dela. Agora, o 5º princípio leva isso um passo além. Fale em termos dos interesses da outra pessoa. Muita gente fala só dos próprios interesses. E depois fica confusa quando ninguém liga. Esse princípio é a tradução. Se você quer que alguém se importe com sua ideia, você traduz para o mundo dela. É como tentar vender uma jaqueta, descrevendo a costura. E quando tudo que a pessoa quer é não passar frio. Lucas usou isso quando quis levar um amigo para a academia. O amigo não ligava para força, nem disciplina, nem resultados. Mas ele ligava muito em ter mais energia para os filhos. Então Lucas disse, "Se a gente fizer isso junto, você não vai morrer no fim de semana. Você vai ter energia para brincar com eles de verdade." Aí encaixou, porque estava no idioma dele. E o 6º princípio é o que transforma tudo isso numa superpotência. E você tem que fazer isso com sinceridade. Faça a outra pessoa se sentir importante. Esse é o coração da filosofia do Carnegie. As pessoas não querem só ser gostadas, elas querem importar. E não é fazendo teatro, é honrando a humanidade delas. Um jeito simples é reconhecer esforço, perspectiva e valor. Não num discurso dramático, em momentos pequenos. Obrigado por tirar um tempo para isso. Eu aprendi algo com você. Eu gosto de como você pensa sobre isso. Eu aprecio você. São do que relacionamentos são feitos. Até aqui a gente falou de reduzir atrito e criar calor humano. Mas influência não é testada quando tudo está amigável. Influência é testada no conflito, na discordância. Quando você sente o seu ego subindo como uma tempestade. E o Carnegie diz algo que parece estranho. Porque é o oposto do que a maioria faz. Evite discussões. Não porque você é fraco, mas porque discussões raramente são sobre verdade. Elas são sobre vencer. E quando alguém sente que está perdendo, vai defender a posição com ainda mais força. Mesmo que, por dentro, saiba que está errado. Uma discussão é como tentar apagar uma vela com um ventilador. Você acha que está controlando, mas está alimentando. Então, em vez de discutir, o Carnegie dá princípios que preservam a dignidade. Mostre respeito pelas opiniões da outra pessoa. Nunca diga, você está errado.
Essa frase é gasolina. Mesmo que você não diga essas palavras, aí o tom pode fazer o mesmo estrago. Lucas teve um momento desses com o pai. O pai dele tinha uma opinião forte sobre dinheiro, e a conversa ficou afiada. Lucas tentou vencer com fatos, gráficos, exemplos, lógica. O rosto do pai endureceu. O ambiente esfriou. Lucas percebeu que ele estava brigando por vitória, não por conexão. Então ele tentou de novo depois, quando tudo estava calmo. Ele disse: "Talvez eu esteja deixando passar alguma coisa. Me ajuda a entender como você vê isso?" Muito. Lucas ouviu. Aí Lucas disse: "Eu entendo porque isso fez sentido para você. Aqui está o que me preocupa do meu lado. Mesma discordância, abordagem diferente." O objetivo não era esmagar a visão do pai. Era construir uma ponte forte o bastante para os dois ficarem em cima dela. Outro princípio do Carnegie é doloroso, mas poderoso. Se você estiver errado, admita rápido e com força. Muita gente defende erro como se a identidade dependesse disso. Mas quem admite um erro fica mais confiável na hora. É como pagar um custo pequeno agora para evitar um custo enorme depois. E percebeu que tinha lido os dados errado. O Lucas antigo teria tentado contorcer a coisa. O Lucas novo disse: "Isso foi comigo. Eu li os números errado e me adiantei. Desculpa." A sala relaxou. E a conversa andou. O Carnegie também diz: comece de um jeito amigável. O seu tom inicial ajusta o termostato. Se você começa quente, a sala toda fica quente. Começa leve. E as pessoas ficam abertas por mais tempo. Aí tem um princípio que parece truque, mas é sobre acordo. Se comece com perguntas às quais a outra pessoa vai responder sim. O ponto não é manipular. O ponto é criar momentum. Acordo cria parceria. Discordância cria distância. Então, em vez de dizer, você precisa mudar, você começa com uma verdade compartilhada. A gente quer que o projeto dê certo, né? A gente quer que isso seja justo, né? A gente quer menos estresse, né? Sim, agora vocês estão do mesmo lado. O Carnegie adiciona outra regra importante. Deixe a outra pessoa falar bastante. Porque quando alguém fala, se sente ouvida. E quando se sente ouvida, amolece. Lucas usou isso quando teve um conflito com um colega que se sentia ignorado. Em vez de se defender, Lucas disse: "Me diz o que eu fiz que te fez sentir assim." Ele deixou o colega falar. Depois ele repetiu o que tinha entendido. E de repente, a raiva caiu. As pessoas ficam mais calmas quando uma história delas é testemunhada. Agora, aqui vai uma das ideias mais discretamente poderosas do Carnegie. Deixe a outra pessoa sentir que a ideia é dela. Porque as pessoas protegem as próprias ideias como protegem a própria casa. Se você tenta arrastar alguém para o seu plano, a pessoa resiste. Ela assume. Pensa como um casaco. Se você tenta enfiar um casaco em alguém, a pessoa empurra. Se você segura aberto e deixa ela vestir. Parece escolha. Lucas aprendeu isso quando estava ajudando um colega mais novo. Ele queria que o colega organizasse melhor o trabalho. Sim, mas toda vez que Lucas dizia, "Você deveria fazer isso?", o colega travava. Então Lucas mudou. Ele perguntou: "Que sistema você acha que deixaria seu dia menos caótico?" O colega descreveu algo bem perto do que Lucas queria. Lucas disse: "Boa. Quer testar por uma semana e ver o que acontece?" Agora não era a ideia do Lucas sendo empurrada. Era a ideia do colega sendo apoiada. Depois, o Carnegie diz que você precisa tentar, honestamente, ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa, porque seu cérebro acha que o seu jeito é o padrão. Mas as pessoas se comportam com base no que faz sentido para elas, não para você. Então, se você quer influência, você precisa de empatia. Não empatia falsa. Curiosidade real pelas razões delas. Seja compreensivo com as ideias e desejos da outra pessoa. Isso não significa concordar. Significa reconhecer. E reconhecer é como afrouxar um nó. Você não desata um nó puxando mais forte. O Carnegie também diz para apelar para os motivos mais nobres. As pessoas gostam de se ver como boas, responsáveis, cuidadosas. Então, quando você pede algo, não apela para o impulso mais baixo. Apela para o que elas querem sentir orgulho de ser. Aí ele diz: dramatize suas ideias. Ou seja, não despeje fatos como areia seca. Deixe visual, deixe memorável. Uma história, um contraste, uma imagem. Porque cérebros lembram imagens melhor do que palestras.
E então vem um princípio que acende uma chama. Lance um desafio. Muita gente responde mais a um desafio digno do que a um pedido educado. Será que a gente consegue bater o resultado do mês passado? Será que dá para resolver isso de um jeito que ninguém espera? Será que a gente prova que consegue? Isso acorda as pessoas. Mas a chave com todos esses princípios de persuasão é a mesma. Você não está tentando vencer contra alguém. Você está tentando vencer com a pessoa. E isso vira liderança. Porque liderança é influência com responsabilidade. Se você lidera, você precisa corrigir erros, mas não pode envenenar relacionamentos. Então o Carnegie dá princípios para mudar pessoas, sem ofender ou criar ressentimento. E o primeiro é começar com elogio e apreciação honesta. Isso não é aquele feedback sanduíche robótico. É reconhecer algo real antes de tocar no que precisa mudar. Porque as pessoas aguentam correção quando se sentem valorizadas. Depois ele diz: chame atenção para os erros indiretamente. Em vez de expor alguém, você guia. Você facilita a correção, sem vergonha. O Carnegie diz: fale dos seus próprios erros antes de criticar o outro. Isso é forte porque tira a hierarquia. Diz: eu também sou humano. Lucas usou isso quando começou a liderar um time pequeno. Um dia um funcionário cometeu um erro que custou tempo. Lucas sentiu aquela vontade antiga de estourar. Em vez disso, ele disse: eu já cometi um erro desse tipo. Eu lembro de fazer isso quando estava com pressa. Vamos ver o que aconteceu e criar uma proteção para não repetir. O funcionário não se fechou. Ele se aproximou. Porque Lucas não fez a pessoa se sentir um fracasso. Ele fez a pessoa se sentir alguém aprendendo. Aí o Carnegie também diz: faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Perguntas convidam pensamento. Ordens convidam resistência. Você acha que tem um jeito melhor de lidar com isso da próxima vez? O que tornaria isso mais fácil de fazer certo? Como você resolveria se estivesse no comando? Deixe a outra pessoa salvar a própria imagem. Isso é gigante. As pessoas fazem quase qualquer coisa para evitar humilhação. Então, se você precisa corrigir alguém, proteja a dignidade. Faça em particular. Faça com cuidado, sem transformar em espetáculo. Depois, elogie cada melhora. Não só as vitórias grandes, os passos pequenos, porque elogio é combustível. E quando as pessoas sentem progresso, continuam. O Carnegie diz: dê à outra pessoa uma boa reputação para viver à altura. É como entregar um espelho e mostrar a melhor versão dela. Você é alguém que se importa com qualidade. Você é o tipo de pessoa que cumpre o que promete. Eu confio no seu julgamento. Muita gente cresce até caber nisso. Aí ele diz: use encorajamento. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Se você faz a mudança parecer impossível, a pessoa desiste. Se você faz parecer possível, ela tenta. E por fim, faça a outra pessoa ficar feliz em fazer o que você sugere. Não pressionada. Não presa. Feliz. Porque é assim que você cria cooperação voluntária, não ressentimento silencioso. A essa altura, dá para ver o padrão no livro inteiro. O Carnegie não está ensinando truques. Ele está ensinando respeito. Ele está ensinando inteligência emocional antes dessa expressão virar moda. E ele está ensinando uma realidade que muita gente aprende tarde demais, muito depois de esquecerem o que você disse. Agora, dependendo da edição, o livro também tem partes sobre cartas que tiveram resultados incríveis e regras para deixar a vida em casa mais feliz. Algumas edições mais novas removem ou encurtam isso. Mas o espírito é o mesmo. O Carnegie mostra que até na escrita, os princípios valem. Respeito, apreciação, você fazer a outra pessoa se sentir importante, falar com o que ela quer. E na vida em casa, os temas são familiares. Não implicar, não tentar transformar alguém num projeto, evitar crítica dura, dar apreciação honesta, reparar nas gentilezas pequenas, ser cortês. Nada disso é chamativo. Mas relacionamento não se constrói com show. Se constrói nos momentos pequenos. Um tom, uma pausa, um obrigado, um nome lembrado, um erro perdoado. Aqui vai uma analogia simples que amarra o livro todo. Seus relacionamentos são como uma conta bancária. Cada apreciação sincera é um depósito. Cada crítica desnecessária é um saque. Cada momento em que você faz alguém se sentir pequeno é uma taxa. E um dia, se você só sacar, você olha e percebe que a conta está vazia. Aí você se pergunta por que ninguém liga.
Por que ninguém ajuda? Porque ninguém confia em você. O Carnegie está te ensinando a ficar rico nessa conta. E vale dizer em voz alta: hey, esses princípios só funcionam se você realmente quer dizer o que diz. Se você usa como script para conseguir o que quer, as pessoas sentem. Ser humano tem um detector embutido de interesse falso. Então o desafio real não é decorar as regras. É virar o tipo de pessoa que gosta de praticar isso. Lucas teve que aprender isso também. No começo ele tentou usar os princípios como ferramentas, como hacks. Ele sorria porque a regra dizia sorria. Ele falava nomes porque a regra dizia nomes. Ele fazia perguntas porque a regra dizia perguntas. E parecia estranho. Aí, numa noite, ele se pegou fazendo algo diferente. E nele estava falando com um caixa que parecia estressado. E em vez de correr, Lucas perguntou: dia pesado? O caixa suspirou e disse: meu filho tá doente. Lucas disse: poxa, sinto muito. Isso é pesado mesmo. Tomara que ele melhore logo. Sem tática, sem estratégia. Só humano. E o caixa sorriu de verdade. Esse é o ponto. É isso que o Carnegie estava apontando. As regras não são uma máscara. São um lembrete de como ser decente. Agora vamos deixar isso prático. E porque a diferença entre saber e usar é tudo. Da próxima vez que você for corrigir alguém, pausa e se faz uma pergunta. Qual é o resultado que eu quero? E que emoção leva a esse resultado? Se o resultado é cooperação, raiva não ajuda. Começa com calma, sempre. E treina a apreciação sincera uma vez por dia. Escolhe uma pessoa e fala uma coisa específica que você valoriza de verdade nela. Simples, real. E observa o que acontece com o tempo. Na próxima conversa, escuta como se fosse seu trabalho. E faz 2 perguntas de acompanhamento antes de dar a sua opinião, só para entender melhor. E na próxima vez que você discordar, tenta trocar seu argumento por curiosidade. Fala: me ajuda a entender como você está vendo isso. Uma frase dessas pode transformar uma briga numa ponte. E usa nomes, não de um jeito esquisito. Natural. As pessoas amolecem quando se sentem reconhecidas. E se você quiser um desafio pequeno, faz isso por uma semana. Nenhuma reclamação em voz alta. Nenhuma. Hoje não porque problemas não são reais, mas porque você está treinando seu cérebro a sair da irritação e entrar na influência. Você vai perceber o quanto reclamar é só um hábito. E vai perceber quanta força você tem quando troca reclamação por ação. Porque aqui está a verdade. Você pode estar certo e ainda assim perder. E você pode ser calmo e ganhar em silêncio. É isso. Espero que isso tenha sido útil e tenha te dado algo real para pensar. E tenha um ótimo dia.